esse é mais um episódio do Conversa de Elevador, esse espaço em que a gente discute, conversa e compartilha os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E esse episódio já tem o apoio aí, o patrocínio da Infoleve. Isso para mim é muito importante para poder estar aqui semanalmente, trazendo cada dia mais conteúdo para você. E hoje o nosso formato vai ser meio de estilo de aula, porque a gente falou de P, de produto no último episódio, e eu me comprometi com vocês de compartilhar o material, que seria assim, tipo uma aulinha, né, daquilo que a gente pode aplicar na nossa empresa. Então, eu vou aí compartilhar com vocês o conteúdo do P de produto, como a gente consegue encontrar aí uma forma de aplicar no nosso dia a dia. Eu preparei um conteúdo bem rapidinho para que você possa fazer esse exercício sozinho na sua empresa ou ainda com a tua equipe comercial. Bora lá? Então, hoje a aula é sobre P de produto. Então, qual que é o problema quando a gente transforma o nosso produto ou nosso serviço em uma commodity, tá? Quando o nosso produto ou nosso serviço se torna algo bem massificado, o cliente não consegue ver uma diferenciação entre o meu serviço e do meu concorrente. Para ele é tudo igual. Todo mundo vem aqui e oferece o mesmo tipo de serviço. Por isso, eu estou propondo um exercício para você. Pega aí o teu papelzinho, né? No meu caso aqui, ó, fiz as anotações aqui, no meu caderninho, tá? Mas também trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? Então, primeira coisa, liste todos os serviços que você oferece e que eles são padrão de mercado, mas faça isso de uma forma bem honesta, tá? Então, vamos lá. Quais são os serviços que são oferecidos por todas as empresas de manutenção? Eu listei 9 aqui, mas você pode até aumentar essa listinha. Preventiva mensal. Todo mundo oferece, isso é obrigatório nas principais cidades do Brasil, Contru, GEM, órgãos específicos nas prefeituras. Então, ele vai exigir a visita mensal do técnico. A corretiva, o próprio técnico da preventiva faz uma correção, uma aplicação ali de peça, ou agenda, né, uma outra visita com uma equipe especializada para fazer um reparo. Isso é padrão de mercado, minha gente. Então, não adianta a gente querer se diferenciar apenas com isso. Atendimento a chamados, somos obrigados a atender chamado, principalmente quando tem passageiro preso. Isso não é diferencial. Plantão. Também é uma obrigação das empresas que prestam manutenção a oferecer o serviço de plantão nos finais de semana, nas madrugadas e nos feriados. Peças com origem comprovada. Não adianta a gente falar assim, eu tenho como diferencial só trabalhar com peças originais. Gente, isso é básico do mercado, né? A gente trabalhar com peça de origem duvidosa, isso é um problema. Então, a gente trabalhar com peças originais não é diferencial. Ter técnicos especializados. Como que a gente bota um técnico para fazer uma preventiva se ele não sabe fazer o manuseio ali do elevador, né? Engenheiro responsável. É obrigatório a gente ter um engenheiro ali, né, para assinar, né, a nossa documentação. Frota, né? É preciso ter, né, seja frota própria, terceirizada, utilizar aí um serviço de locação, mas a gente precisa ter frota. Sistema de comunicação, um rádio, né, hoje o celular, né, um sistema que facilite essa comunicação entre a base e os técnicos. Isso não é diferencial. E é muito engraçado que quando eu estou pesquisando muito os sites das empresas conservadoras, todas elas falam que isso tudo aqui é diferencial. Gente, não é. Tá? Isso é o básico que a gente precisa oferecer. Bom, Kátia, se você está falando que isso é o básico, o que acontece quando a gente aí atua no commodity, né? A gente mostra para o cliente que, já que o que eu ofereço é muito parecido com o que os meus concorrentes oferecem, a única coisa que vai se diferenciar é preço, né? E aí a gente, de verdade, entra na guerra de preços que eu tenho ouvido muito. Eu falo que é muito interessante, porque toda conservadora que eu visito, gente, eu estou visitando muita empresa, a conversa sempre começa por aí. O segmento já foi muito mais interessante. Hoje tem
tanta empresa oferecendo o mesmo tipo de serviço que nós entramos numa guerra de preço. Isso é a comoditização do setor, tá? E como que a gente sai? Como que a gente se escapa disso, né? Através da diferenciação. Como que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro de tudo, você precisa aplicar, né, uma ferramenta de marketing que é muito simples, que é análise SWOT na sua empresa. O que é isso? Eu vou pegar aquilo que são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, que é aquilo que é interno, que é da minha empresa, e eu vou listar, sem receio de saber a verdade. Né? Eu digo que quando a gente, principalmente, é dono de uma empresa, ou a gente tem um espírito, né, de dono, a gente tem muito receio de colocar isso para fora. Né? E a gente precisa fazer isso com muita clareza. Eu preciso ter certeza daquilo que eu tenho como ponto forte e que é meu, não é da concorrência. E aí eu preciso dar uma olhada lá para fora, né? Pôr meu nariz lá fora e olhar para o que os meus concorrentes estão oferecendo, né? Que são as minhas oportunidades. Aí como que eu consigo atuar para melhorar o meu negócio? E aquilo que ameaça o meu negócio. Então, aquilo que meu concorrente faz, que é muito bom, e ele se diferencia e consegue pegar mais fatias do mercado, ainda com um valor ainda mais atrativo, isso é uma ameaça para o meu negócio, tá? Mas será que também não pode ser uma oportunidade? Vamos dar um exemplo aqui, só para ficar mais fácil e a gente poder ir concluindo essa aula, tá? Então, quais são o que a gente pode fazer como comparativo, se são pontos fortes ou são pontos fracos? Por exemplo, tempo de atendimento de chamado, né? Isso é um diferencial seu? O mercado atua, sei lá, com um tempo médio de 1 hora e você consegue fazer isso em 20 minutos? Isso é um diferencial, é um ponto forte seu. Tá? Mas ele também pode ser o contrário, né? A concorrência oferece, sei lá, tempo médio de 30 minutos e você sabe que você não consegue atender por menos de 1 hora, 1 hora e meia, tá? Então, isso tem que ser muito claro, você tem que colocar ali na sua tabelinha para você entender. Menor índice de paralisação entre preventivas, né? Que é aquela taxa que a gente vê quantos chamados os equipamentos dão em média entre uma preventiva e outra. Olha como a análise SWOT é legal. Pode ser que você tenha pouquíssimos chamados entre uma preventiva e outra. Isso reduz custo da empresa de manutenção. Isso é muito bom, mas pode ser que isso seja uma percepção para o cliente que ele não precisa da sua empresa. Afinal, o seu técnico nunca aparece, né? Então, o seu ponto forte, nesse caso, ele vai precisar ser trabalhado na visão do cliente, que você faz uma excelente preventiva, porque você tem o técnico especializado naquela tecnologia, porque você faz uma preventiva de pente fino, uma preventiva focada, e por isso o equipamento dele para mais, ele está mais disponível para o usuário, e isso tira a dor de cabeça do síndico, tá? Gestão das informações da manutenção. Eu tenho percebido que existem aí conservadoras que já estão com aqueles field service, né? As informações todas no celular e já disponibilizam essas informações em cockpits, em dashboards para os clientes. Se você tem esse tipo de sistema na tua empresa, isso é um grande diferencial da sua empresa, isso é um ponto forte. Você já está se diferenciando da concorrência. Se você não tem, é uma oportunidade de ter. Se você não tem condições de aplicar um field service e os seus concorrentes já estão com essa ferramenta à disposição, você vai ter que entender como trabalhar de uma outra forma a cabeça do teu cliente, tá? Atendimento personalizado. Eu tenho uma equipe comercial que atende aquele cliente, que vê as demandas. Eu consigo fazer um contrato com cobertura de peça mais específico para aquele cliente. Isso pode ser seu ponto forte, tá? Então, tem que dar uma olhada e colocar uma lista de coisas que você tem e oferece e se aquilo pode ser visto como um ponto forte ou como um ponto fraco. Beleza? Até aqui? Bora para o próximo, tá? E aí a gente vai olhar fraquezas e oportunidades, né? A gente pode olhar, por exemplo, um ponto fraco seu, que é uma equipe enxuta,
tá? Você tem uma equipe enxuta, não consegue ter muitas pessoas para visitar o cliente, e isso pode ser uma questão quando você olha a tua concorrência, que de repente tem uma equipe maior, tá? Mas, por outro lado, se a sua equipe é enxuta, mas é eficiente, você pode trabalhar isso como uma oportunidade, tá? Foque em tipo de tecnologia. Pode ser que o seu concorrente, né, ele seja muito especializado numa tecnologia em específico, e você tem uma generalização de conhecimento, o que é uma fraqueza quando você olha, porque o teu concorrente ele é mais focado naquela tecnologia, de repente pode ser uma bela oportunidade de atuação, e vice-versa. Tá? Pode ser que seu cliente atenda todas as marcas e você, pela tua equipe, que tem um baixo conhecimento, né, de tecnologias mais atuais, por exemplo, você foque num determinado nicho. E olha só que legal, eu tenho visitado empresas que elas escolheram atuar em nichos que eram meio desconsiderados aí pelas líderes de mercado. E através disso, desse foco em algum nicho específico, é que elas conseguiram se diferenciar no mercado, né? Então, passaram a atuar em elevadores mais de mobilidade, né, baixas paradas, mas que são muito necessários para algum tipo de empreendimento, e eles focam ali, né? Ou então, elevadores monta-prato, por exemplo, que são bem necessários em restaurantes e tipo de coisas assim. Então, isso você pode ser um diferencial, pode ser um diferencial da sua marca. Monta-carga, por exemplo, pode ser também uma coisa bem específica do seu segmento. É a partir dessas diferenciações é que a gente vai fugir da guerra de preços. Vai ficar fácil? Eu vou poder cobrar o triplo da minha concorrência? Gente, não é por aí, e aí a gente vai falar mais sobre essa informação quando a gente for falar de preço, tá? Mas hoje o que eu quero trazer para vocês é que não adianta eu querer fugir da guerra de preços quando eu trabalho só com commodity. Eu preciso entender aquilo que é meu diferencial para poder trabalhar esse diferencial na percepção do cliente e conseguir finalmente provar para ele que eu mereço cobrar um preço justo pelo trabalho que eu ofereço, porque o meu trabalho, o meu serviço, o meu produto é realmente diferenciado, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio, meu episódio aula, né, em que a gente tem um roteirinho ali que você pode aplicar na sua empresa. Agradeço aqui, né, o nosso patrocinador oficial, a Infolev, por permitir eu fazer esse trabalho aí de compartilhar com vocês um pouco mais dos meus conhecimentos. Tem dúvida? Tem sugestão? Quer ver mais assuntos aqui no nosso canal? Manda para mim, que eu tenho o maior prazer em compartilhar essas informações com vocês. Meu objetivo, e também da Infolev, é tornar o nosso setor cada vez mais profissionalizado.